Hoje recebemos aqui em nossos estúdios Carolina Lopes Pinheiro. Ela é mestre em Direito Processual Penal, também é especialista em Direito Penal e Criminologia e sócia do escritório Márcio Pinheiro Sociedade de Advogados desde 2009. E hoje nosso bate-papo vai ser sobre compliance. É isso mesmo, Carolina? Isso mesmo. Muito obrigada por ter vindo, aceitar nosso convite. Então vamos falar um pouquinho. Que bom! Para a gente começar essa nossa conversa, o que é compliance, Carol? Bom, eu acho que o nome assusta, né, primeiramente, porque é uma expressão inglesa, na verdade, compliance é um substantivo do verbo to comply with, que quer dizer estar de acordo com. Então, o próprio termo to comply with já te dá a noção de que ele explica um pouquinho o que é compliance, porque ele está dizendo estar de acordo com. Estar de acordo com o quê? Inicialmente, quando começou a se falar de compliance no Brasil, lá na década de 90, era estar de acordo com o ordenamento jurídico. Qual ordenamento jurídico? O interno, ou seja, o brasileiro, e o internacional, dependendo da tua atividade. Hoje, falar de compliance é muito mais amplo, principalmente na atuação corporativa. Falar de compliance é estar de acordo com políticas de atuação ética dentro de uma empresa e também estar de acordo com o ordenamento interno e internacional, tá? Então, o compliance é você criar um mecanismo, uma série de procedimentos numa estrutura empresarial, seja numa estrutura empresarial ou também no funcionalismo público, né? Na esfera administrativa pública, onde você vai criar mecanismos para mapear eventuais riscos de desrespeito à lei e a uma ética vigente na sociedade e também, depois que você fez esse mapeamento, de começar a agir de acordo. Então, o compliance é um programa de prevenção, tá, de desrespeito às normas. Os estudos mostram, né, e as várias matérias, enfim, reportagens e matérias escritas, que o compliance inicialmente ele estava muito atrelado a ilícitos penais. A gente focava muito na preocupação que servidores públicos ou funcionários de empresas, em geral, que atuem na iniciativa privada, praticassem atos que fossem atos como, por exemplo, que a gente vê muito na mídia, peculato, corrupção ativa, passiva e assim por diante. Mas a gente hoje vê que o compliance está muito além do que esse cuidado em evitar que esses servidores ou funcionários pratiquem o ilícito penal. Hoje o empresário, ao pensar num programa de compliance na sua empresa, ele vai pensar no quê? Em estar de acordo com todo o ordenamento. Então, por exemplo, ele tem funcionários, ele vai ter que contratar respeitando toda a legislação trabalhista. Essa empresa vai atuar numa concessão, por exemplo, de rodovias públicas. Então, ele vai ter que analisar toda a legislação do direito administrativo que se relaciona com essa questão de concessão de serviço público para, então, estar de acordo com essa legislação. Por exemplo, eu tenho uma clínica de estética. Opa, peraí, meu compliance já é voltado para uma legislação da área da saúde. Então, eu continuo, se eu tenho funcionários, tendo que me preocupar com as regras trabalhistas, mas agora eu vou me preocupar com o conselho de biomedicina, de estética ou de fisioterapia, ou se eu sou médica, se eu, enfim, juntei vários profissionais da saúde, também com todas as regras do conselho de medicina. Então, na verdade, o compliance ele vem te colocar respeitando a legislação, como eu disse várias vezes, como um todo. Então, eu vou contratar, você vai contratar o meu serviço. Nós vamos ter que elaborar um contrato de prestação de serviço, que vai respeitar regras do direito civil. Tá? Então, o compliance hoje, ele está ligado. Ele tá ligado com a sustentabilidade da tua empresa, porque você veja, se você atuar de forma ética, ou seja, respeitando valores vigentes e aceitos hoje pela sociedade e que respeitam o direito como um todo, a tua empresa vai ter uma outra visibilidade no mercado e isso vai gerar o quê? Maior sustentabilidade na tua atuação. Os colaboradores que você tem vão querer continuar na tua organização, outros bons profissionais vão querer vir a integrar a tua organização, os teus fornecedores vão ter orgulho de dizer que fornecem a você e você vai ter cada vez mais clientes. Então hoje a gente, principalmente a partir de operações como Operação Zelotes e Operação Lava Jato, hoje o compliance está muito em voga.
Só para você ter uma ideia, Caroline, tem alguns estados como o Distrito Federal e Rio de Janeiro que se você não estiver em compliance, que é justamente poder comprovar na hora de uma contratação com uma prefeitura, o governo do estado ou com a União, você não pode participar da licitação se você não comprovar que você tem um programa de compliance instituído na tua empresa. Então você tem algumas empresas até que fornecem um selo comprovando que você está nesse processo de compliance. E o interessante é que esse processo ele é contínuo, ele não vai terminar. Como algumas pessoas pensam assim, o compliance é tipo um ISO. Que a gente implanta e acabou. Não, ele é um processo contínuo. É um ciclo. Tá? Mas ele nunca termina. Por quê? Porque eu sempre vou ter a mudança de funcionários, então eu vou ter, de repente, esse funcionário que adentra a essa organização que pode... ele entra e ele não conhece essa política, então ele vai passar a conhecer. E nesse interregno ele pode praticar algum ato que esteja fora daqueles procedimentos padrões. Então eu sempre vou estar correndo o risco de errar, de estar em desacordo. Então ele é um processo que nunca termina, ele é vitalício. E como que eu posso fazer, doutora Carolina, para criar uma área de compliance dentro da minha empresa, por exemplo? Para que você tenha esse programa de compliance na tua empresa, você tem que contratar, vamos dizer assim, uma banca de advogados que tenham expertise nas áreas do direito que se referem à tua atuação. Como eu exemplifiquei antes, eu tenho uma clínica, né, onde eu trabalho, uma clínica que atua na área da saúde com foco na estética, eu vou ter que ter um advogado que entenda muito bem de processo administrativo, que vai nortear minha atuação dentro de todos os ditames éticos do meu estatuto, né, da minha profissão, e eu vou ter que ter um advogado que entenda muito de responsabilidade civil, porque se eu sou fisioterapeuta, eu posso fazer determinados procedimentos, se eu sou biomédica, outros, se eu sou esteticista, outros, né? Aí eu posso estar falando aí de procedimentos mais invasivos, enfim. Então, dependendo da minha atuação, eu tenho que ter um corpo de advogados que entendam do direito que abarca essa situação, para que ele possa olhar e dizer assim, você está desrespeitando X norma ou virá a desrespeitar, está havendo um risco. Se eu pego um profissional, por exemplo, formado em administração, ainda que ele tenha uma noção muito boa de gestão de uma empresa, ele não tem o conhecimento necessário para me deixar totalmente blindada a eventual desrespeito à lei. E qualquer empresa pode implantar uma área de compliance, seja ela pequena, de médio, grande porte? Mais do que isso, não é qualquer empresa pode, todas as empresas devem. O que eu acho assim, hoje em dia as pessoas pensam no compliance, como o próprio nome diz, né? É uma expressão estrangeira, isso assusta. Estar em compliance é estar em conformidade, ou como algumas empresas chamam, programa de integridade. Então, desde uma pequena empresa até uma grande empresa precisa disso. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se a tua atuação tem impacto na área ambiental, você tem um orçamento pequeno, bem pequenininho, mas que é suficiente para a tua atuação, e você desrespeita uma legislação ambiental e é multada, essa multa pode inviabilizar a tua empresa, o exercício da tua atividade. Você pode literalmente virar, quebrar. Então hoje, para que a tua empresa possa atuar, por quantos anos você se propuser para atuar naquela atividade, você depende não mais como antigamente de ter uma saúde financeira, uma boa administração. Você precisa do compliance para mapear os riscos, evitá-los e economizar. Porque se você, por exemplo, com a tua atuação, ferir uma legislação voltada ao consumidor, você vai ter uma multa, por exemplo, do PROCON, que mais uma vez vai te fazer gastar um dinheiro que às vezes você não está imaginando. Não está prevendo. E o compliance, ele já vem no início do ano, antes de você começar a atividade, ele vai mapear quais são as possíveis contingências e ele já separa, como muitas empresas, já um valor para eventuais multas. Desde o começo da nossa conversa a gente está falando muito de compliance, já deu para ter uma ideia bastante ampla sobre os objetivos, o que ele traz de benefícios. Mas, doutora Carolina, quais são os principais, né, que você elencaria como principais objetivos, papéis e responsabilidades de um compliance dentro de uma empresa? Para deixar aí um recado mesmo para o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que o primeiro, e que é muito atual, é justamente
não é só mais, como eu disse várias vezes, para que eu tenha uma atividade a longo prazo. É para que eu tenha uma atividade minimamente possível, mesmo a curto prazo. Se eu não tiver o programa de compliance, eu estou fadada a parar o exercício da minha atividade. Não existe mais no atual cenário brasileiro a possibilidade de você atuar sem o compliance, porque ele vai fazer o quê? Ele vai te deixar de acordo com o regramento e vai evitar uma série de processos na área trabalhista, civil, criminal e administrativa, assim como ele vai te gerar economia e vai trazer para as pessoas, os stakeholders que a gente fala, né, que se relacionam então com a tua atividade, vai fazer então com que, como eu disse inicialmente, que você tenha uma boa imagem perante fornecedores, clientes e possíveis colaboradores. E aí, com essa boa imagem, o valor da tua empresa aumenta. E aí eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor, né, que são coisas diferentes. Tá? Então, hoje seriam essas 3 principais funções: te dar sustentabilidade no teu negócio, te evitar incômodos, né, que você pode ter eventualmente com a existência de processos e fazer você economizar. O que muita gente não sabe é que às vezes um mesmo ato ele vai ter implicações cíveis, criminais e administrativas concomitantemente. Tá? Então, por exemplo, se eu sou uma gestora pública e vamos supor um secretário de finanças de um município e pratica um ato que ele é considerado improbo, eu vou responder na esfera administrativa, civil e criminal. Eu posso perder meu cargo, ter que ressarcir o Estado e ainda responder criminalmente. Então, o compliance, ele vai evitar a existência aí, que é o grande medo de todo mundo, inclusive de uma eventual prisão. Claro. Bom, e para a gente finalizar então a nossa conversa, doutora Carolina, qual é o principal benefício que a minha empresa vai ter ao implantar uma área de compliance? Ela vai ser uma empresa que, ao longo do tempo, a médio a longo prazo, ela não vai ter nenhuma dificuldade de atingir os seus objetivos, ela vai conseguir trabalhar de uma forma muito contínua e muito mais tranquila, sem maiores intercorrências, porque o compliance ele vai fazer você conhecer todos os mecanismos de funcionamento, desde o chão de fábrica até a alta cúpula. E ele vai fazer o quê? Ao ser implementado, que aquele grande gestor, a alta cúpula, o gerente e o chão de fábrica estejam todos trabalhando de forma ordenada. Então a tua atividade vai fluir e aí você vai poder ter maior tranquilidade para atingir o teu objetivo, que é o exercício lucrativo do objeto da tua empresa, né, do teu objeto social. Você não vai ficar perdendo o teu tempo apagando incêndios, que é isso que tem acontecido na atividade empresarial. Às vezes eu perco o meu foco porque eu estou resolvendo problemas que aconteceram no exercício da atividade. Então o compliance ele te traz uma atividade empresarial muito mais tranquila e contínua. E segura. Sim, exatamente. Traz segurança. Principalmente. Doutora Carolina, muito obrigada pelas suas dicas, por aceitar nosso convite. Espero revê-la em breve para uma próxima conversa com outros assuntos. E a você fica o nosso convite. Continue sempre acompanhando os nossos canais e de olho nas nossas novidades. Até a próxima.